No nosso seminário de 50 anos do Jornal Mundo Jovem, aconteceram grupos temáticos sobre juventudes, educação e comunicação. Nós estamos aqui com as duas professoras, a Débora Coelho e a Mônica Della Fari, que participaram e mediaram os grupos de trabalho sobre educação. Então nós vamos conversar um pouquinho com elas para ver como é que foram os debates, quais foram as principais discussões que aconteceram. Vamos começar com a Débora. Por favor, Débora. A ideia do debate foi plenamente satisfatória, nós conseguimos criar um clima de troca, todo mundo se envolveu, era perceptível, as pessoas queriam falar, faltou tempo para as inscrições, né? Nós conseguimos alcançar ideias importantes como a diferença entre professores e educadores, a questão da sensibilização e do cuidado com o outro, principalmente em tempos contemporâneos, né, nos quais a máquina faz com que a gente tenha que produzir e muitas vezes o que é o mais essencial, que é olhar o aluno, olhar o contexto, olhar o cotidiano, a vida fora da escola, isso fica muito impedido. Então eu vi todo o grupo querendo contribuir, dizer da sua experiência, né? Não só educadores, mas pessoas de movimentos sociais, estudantes. Então todos estavam ali representados, né? E as duas grandes questões, né, que o grupo trabalhou e rendeu foram a necessidade da formação dos formadores, essa capacidade de se sensibilizar pelo outro, de desenvolver o respeito pela alteridade. E um outro debate que foi bem quente foi se essa dimensão mais humana, mais sensível, ela seria despertada só pelo ensino, né, e a prática religiosa, ou haveria outro caminho, né, para sensibilizar os educadores e os jovens. Então, foi muito interessante. Obrigado, Débora. E agora, Mônica, no teu grupo, as discussões foram semelhantes? Como é que tu viste essa situação? Nós, como meu sotaque indica, eu sou de Argentina, então às vezes, por como eu iniciei o debate e demais, surgiram algumas comparações da situação da educação no Brasil com outros países da região latino-americana. E a ideia foi pensar também algumas questões comuns que estão acontecendo em vários países latino-americanos, e como nossos adolescentes e nossos jovens têm suas particularidades, mas também têm coisas em comum. E dentro do debate, surgiu uma análise e uma discussão da política pública educacional, da política educativa e os efeitos que isso tem na prática cotidiana, tanto de quem trabalha nas escolas, porque nós tínhamos vários professores de diversos níveis e de diversas disciplinas, como em quem trabalha envolvido em projetos sociais, em espaços de educação não formal, entender essa política pública como parte de nós, como nós também trabalhando no marco dessas políticas, reconhecendo avanços e desafios que ainda temos pela frente como formadores. E quanto ao público que participou do grupo? Nós tivemos aqui alguns debates e nós pudemos observar uma diversidade muito grande dos participantes, assim, tanto em idade quanto de origens geográficas ou sociais. Nos grupos de vocês, como é que vocês observaram essa diversidade? 3 pessoas do Nordeste, pessoas já da terceira idade, misturadas com adolescentes, gente de diferentes práticas. Então, a riqueza realmente fica visível, né? As pessoas, e o mais interessante é que com toda essa diversidade, há produção, há respeito na escuta e há interesse, né, em conhecer o outro. Então, a diversidade funcionou, né? Foi um dispositivo que funcionou bem. Mônica, no teu grupo? Meu grupo predominaram mais os professores, não só, tinha pessoas também envolvidas com projetos sociais, estudantes universitários, mas também tem uma diversidade dentro dos professores, não? E também nas cidades diversas, pessoas de diferentes lugares, do Grande Porto Alegre, de aqui de Porto Alegre e demais, assim que também foi muito interessante esse momento de troca entre todos nós.
E o que vocês consideram que os participantes vão levar daqui dessa participação no seminário e nos grupos de discussão? Eu espero que, pelo que eu percebi, né, que o seminário vai render, né, rende em novos pensamentos e rende principalmente quando a gente discute coletivamente e volta a se reenergizar, né, isso rende na nossa prática. Então, certamente, isso está acontecendo comigo, né, e certamente eles vão levar o seminário enquanto novos projetos, enquanto gás para tocar nos seus afazeres. Sí, en mi grupo también mi idea también fue esa, que eles ficaron con preguntas para continuar pensando y refletiendo, porque también el tiempo fue corto, mas también con una cuestión de esperanza, ¿no? De seguir apostando na educação e nas possibilidades transformadoras da educação. Então, agradeço às professoras, muito obrigado pela participação, pela entrevista.